Boa tarde a todos, eu sou Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará. Hoje é 7 de maio, estamos realizando mais uma edição da live do LIDE Ceará, que tem o suporte da HD Fortaleza. Nós estamos reunindo nessa live filiados e convidados do LIDE Ceará e a imprensa, observando que esse conteúdo será disponibilizado na sequência nas nossas redes sociais. Hoje estamos recebendo as maiores referências do segmento da educação no Brasil. Viviane Sena Lali, presidente do Instituto Ayrton Senna, e Mozar Neves Ramos, que é vice-presidente do Conselho do Instituto. Ao meu lado, na bancada de debates, eu tenho Edson Queiroz Neto, chanceler da Unifor e conselheiro do Grupo Edson Queiroz, Lauro Fiuza Júnior, presidente do Conselho do Grupo Servitec e fundador da Beólica e do IBLF, Deusmar Queiroz, presidente do Conselho das Farmácias Pagamentos e conselheiro da Abrafarma, Beto Studart, presidente da BSPA e vice-presidente da CNI, Milene Pereira, gerente de sustentabilidade e relações institucionais do Grupo Três Corações, aqui representando o presidente Pedro Lima, e Mauro Costa, diretor da D2M Comunicação, nosso parceiro de comunicação. Peço a todos que estão nos assistindo que direcionem as perguntas no chat, especificando para quem é a pergunta e se identificando com nome e empresa. A dinâmica dessa live será a seguinte: nós vamos ouvir inicialmente a exposição de 20 a 30 minutos da nossa convidada Viviane Sena, e na sequência também ouviremos as considerações de aproximadamente 10 minutos de Mozar Ramos. Depois os debatedores formularão suas perguntas e também faremos as perguntas dos convidados e da imprensa. Hoje estamos às vésperas do lockdown na cidade de Fortaleza. Isso nos faz refletir um pouco sobre liberdades individuais momentâneas, mas também nos faz refletir sobre democracia e sobre o que pode estar por vir com essa ideia de Estado, e aqui não falo especificamente do Ceará, mas dessa ideia de Estado interferir em direitos individuais e coletivos. Thomas Friedman citou em entrevista recente, inclusive mencionando uma frase de Warren Buffett em 2008, e Buffett dizia: quando a maré está baixa, você vê quem está de sunga e quem não está. E continuando sobre a reflexão de Thomas Friedman, o coronavírus expõe as fraquezas do indivíduo, do sistema imunológico, e expõe também os países que são bem governados e os que não são. Expõe as cidades e estados que têm o sistema de saúde consolidados e as que não têm. Expõe as sociedades que têm acesso à educação de qualidade e as que não têm. O LIDE é um ambiente em que debatemos muito desenvolvimento econômico dentre alguns conceitos básicos: a poupança de um país, o acesso ao crédito, um sistema tributário eficiente, a não taxação de investimentos para a formação de capital e a impulsão da produtividade são alguns fatores de desenvolvimento e crescimento de um país, isso todos nós sabemos. Mas, antes de tudo, vem a educação. Sem ela, não será possível alcançarmos essas condições. É fato que o Brasil vive hoje de uma fragilidade pré-existente, tanto na saúde como na educação. Resta saber se nós conseguiremos transformar tudo isso em uma grande oportunidade. Sobre a Vivi, eu teria muitos atributos a falar, não somente pela tão significativa história que há alguns anos ela decidiu construir com o Ceará, através do Instituto Ayrton Senna, mas como também por ela representar uma das mais significativas partes da história do LIDE. Com a liderança e curadoria da Viviane e com o apoio do ministro Furlan, que é chairman do LIDE, nós materializamos uma das principais bandeiras da nossa organização, que é a defesa do acesso à educação para a população mais vulnerável do nosso país. Então, é com imenso orgulho que recebemos a empresária Viviane Sena Lali, como todos sabem, irmã do tricampeão mundial Ayrton Senna. Viviane fundou com sua família o Instituto Ayrton Senna, assumindo a presidência da organização em novembro de 1994, ano do acidente em Imola, que inclusive foi lembrado, como em todos os anos é lembrado, no Brasil e no mundo, neste último 1º de maio, no final de semana. O Instituto é um centro de inovação. Como tal, pesquisa e desenvolve novos conhecimentos com base nos melhores achados científicos para fazer avançar a fronteira da qualidade da educação. A partir disso, assessora as redes de ensino no desenho de políticas públicas educacionais inovadoras e que preparam as novas gerações para o século XXI. Anualmente, por meio da formação de cerca de 45 mil educadores, beneficia 1,5 milhão de estudantes em aproximadamente 600 municípios de 16 estados em todas as regiões do Brasil.
graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, com especialização em Psicologia Junguiana pelo Instituto Sede Sapiense da Universidade Católica. Viviane atuou na área de Psicologia Clínica como psicoterapeuta de adultos e crianças e também como supervisora de grupos de formação e aperfeiçoamento de terapeutas. É a única brasileira membro do grupo Amigos Adultos do Prêmio das Crianças do Mundo, ao lado da Rainha Silvia da Suécia, de José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz, e quando vivo, Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, também participava desse grupo. Ela também foi nomeada um dos líderes para o novo milênio pela CNN e revista Time. Em 2012, Viviane Sena recebeu o prêmio BNP Paribas em Paris, eleita por unanimidade por um júri de personalidades mundiais, coordenado por Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia. Participa de vários conselhos e organizações públicas e privadas e, para mim, é a mais emblemática liderança do país quando falamos em educação e em causas sociais. Vivi, mais uma vez, obrigada por estar novamente no Lido Ceará. Da outra vez, quando você esteve conosco, como eu já citei, em dezembro de 2018, parecia que já vivíamos um momento difícil para a educação, mas hoje o cenário ainda é mais complexo. Então, a provocação inicial que eu faço é o tema do nosso debate, neste mundo sob nova direção. Estamos preparados? A palavra é sua. Muito obrigada, Emília. É um prazer estar com você, com todos vocês que estão aqui nesse momento aí da live. Eu estou aqui acompanhada de uma pessoa fantástica, que é o Mozart Ramos, nosso vice-presidente do Conselho do Instituto Ayrton Senna, que trabalha há quantos anos aí, Mozart, juntos, né? E antes mesmo de estar trabalhando, né, conosco diretamente no Instituto, Mozart era secretário de Estado de Pernambuco e nos conhecemos nessa época, né, Mozart? E de lá para cá temos um grande trajeto aí juntos. Mozart é uma figura ícone para o país em educação e é uma honra tê-lo aqui para debater esse tema que é importante. E a todos vocês que fazem parte do LIDE Ceará, Emília, que tem liderado aí com esmero, né, com muita competência, esse LIDE que tem uma importância grande para o país. O Ceará é um estado extremamente importante, tem trazido exemplos em educação, tem dado show, por sinal, tem dado show e a gente fica muito orgulhoso de saber disso, ter participado disso desde o comecinho, lá em 97, né, quando ainda a gente estava começando com o Instituto. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, na verdade, vou trazer um pouco uma visão bem mais panorâmica, né, do momento que a gente está vivendo e das macro tendências, né, que esse cenário, na verdade, revela e exemplifica, porque isso é importante não só para a gente, né, se situar, se posicionar, mas também se preparar para o mundo que está vindo aí, né? Um mundo diferente. Então, eu vou fazer uma apresentação que eu vou passar enquanto eu falo, e eu vou dividir com vocês a tela. Quero depois... Vamos lá. Ajudando aqui a minha... Eu tenho uma assistente técnica aqui, que é a minha filha. A gente está fazendo aqui várias acrobacias juntas, aprendendo muita coisa junta nesse momento, como todos nós, né? Estamos sendo extremamente solicitados a aprender muita coisa e também a ter muita criatividade, muita flexibilidade diante desse cenário que nos alcançou. Então, aqui nós temos uma grande questão, né? Nós estamos preparados para esse mundo que está vindo aí, qual que é o papel da educação nisso? E eu quero começar com uma colocação desse senhor aqui simpático, o Yara Diamond, que é um cientista, biólogo, uma das mentes mais criativas do nosso tempo, pesquisador e que escreveu um livro muito conhecido. Vocês devem ter já visto, lido. Se não leram, eu sugiro fortemente. É incrível esse livro.
Armas, Germes e Aço, onde ele coloca, né, que existem 3 aceleradores da história, 3 grandes aceleradores da história, né, humana. O primeiro são as guerras, que ele chama de armas no título. O segundo são as epidemias, que são os germes do título. E o terceiro são as revoluções tecnológicas, que ele exemplifica como aço, mas que representa, na verdade, todas as evoluções tecnológicas que nós fizemos. Aqui a evolução, né, de um padrão, uma matriz energética, né, de uma para outra, e ele nos coloca exatamente isso, que nesses 3 pilares a gente faz uma mudança, né, de patamar, uma aceleração, e o Covid, na verdade, a epidemia que a gente está vivendo hoje, é um exemplo típico de um desses aceleradores, que é a epidemia, né? O que a gente está vivendo, a pandemia, no caso que a gente está vivendo, ele está se comportando justamente como um acelerador de futuro. Nós temos visto já no pouco que a gente está conseguindo acompanhar que muitas tendências, né, muitos sinais mais fortes ou menos fortes que já vinham acontecendo, né, ao longo dos anos, eles estão se acelerando, né? Muitas tendências estão se acelerando, e se coisas que levariam talvez muitos anos ou muitas décadas para se instalar, estão acontecendo de imediato, né? Meio a jato, né? E uma delas, por exemplo, é o trabalho remoto, né? Todos nós, inclusive agora, estamos usando este recurso remoto, que são as lives. A outra tendência que foi acelerada foi a educação à distância, né, no mundo inteiro. Uma outra é a telemedicina, que inclusive foi aprovada no Brasil, e é outra tendência que vinha vindo e foi acelerada, né? A questão da digitalização de negócios, né? Na verdade, a transformação digital de maneira mais geral, ela foi incrivelmente acelerada, até porque é uma questão de sobrevivência, e as empresas estão se dando conta disso e estão entrando nisso, né, aceleradamente agora, com esse novo cenário. A questão de uma consciência mais clara, né, da imensa desigualdade social que nós temos, né, há tanto tempo, histórica, mas que foi escancarada e que tem atualmente uma prevalência em termos de consciência, né, muito grande, levando a padrões novos, né, de empatia, solidariedade social, que também já existiam, mas foram muito intensificados, muito acelerados. Também o questionamento de que modelo de mundo a gente quer, que modelo de sociedade, de mundo que nós estamos querendo para nós. É esse mesmo que a gente vem tendo, com um padrão consumista, um modelo com grandes custos sociais, humanos, ambientais. É esse o modelo. Esse questionamento está sendo muito acelerado, né, nesse momento da pandemia. E isso, inclusive, teve um acelerador específico, né, que foi a própria reação da natureza frente ao lockdown geral que a gente está, né, vivendo no mundo. Todos vocês devem ter recebido nos seus WhatsApps essas imagens da China, mostrando que nós tivemos uma redução das emissões, né, de carbono que foi recorde, a ponto de a mancha de poluição que tinha ali em amarelo, vocês podem ver, ela sumiu do mapa. A gente teve uma super alteração de 1/3 a 1/4 de redução dos níveis de poluição do ar no mundo. E
com isso, nós conseguimos começar, né, há 30 anos, não se via o Himalaia da Índia, lá na Índia. Ele passou a ser visto, dá para enxergar, porque antes o nível de poluição era tão grande que ninguém enxergava o Himalaia. Aqui na América do Sul também, os Andes passaram a ser vistos de Santiago, porque os níveis de poluição da cidade reduziram-se drasticamente. A gente também viu muitos, assim, cenas engraçadas de animais entrando nas cidades italianas ou várias cidades pelo mundo, animais silvestres, animais selvagens, até elefantes eu vi entrando em várias cidades, a pessoa andando de moto, ela topa com um elefante na rua, ela larga a moto e sai correndo com o susto que ela tomou, porque o elefante estava passeando na rua e vários outros animais desse tipo, grandes, pequenos, ou seja, a natureza se aproximando e se aproximando rapidamente da gente e se recuperando rapidamente do impacto que a gente vem causando, uma recuperação que todos nós nos surpreendemos. Então, é uma velocidade muito grande se a gente pensar que foram só 3 meses, agora 4 meses, na verdade. Em 3 meses já tinha essa mudança, né? Do dia 31 de dezembro, quando o governo chinês informou à OMS, oficialmente, né, da existência de uma pneumonia com causas desconhecidas, né, e que não tinha nome ainda, até o final de março, a gente teve uma mudança gigantesca e ela vem seguindo, né, rapidamente com esses, vamos dizer assim, esses exemplos que eu trouxe são apenas alguns exemplos de aceleração que houve, né, de mudanças nesse período tão pequeno, em várias áreas, educação, medicina, meio ambiente, consciência coletiva, enfim, N áreas que são expressivos de uma aceleração mesmo, como o Diamond fala, né? Que epidemias e esses outros 2 fatores geram. Mas o que eu queria trazer é que, ao lado de mudanças que são em campos específicos, em áreas específicas, como essas que eu citei, existe, na verdade, uma grande mudança em curso, uma tendência que já vinha acontecendo, com não tanta clareza, muitas vezes, para a gente, mas que vinha já acontecendo e que está se acelerando e vai continuar a se acelerar daqui para frente, que é um novo padrão, que é um padrão meio mãe de todos esses, que é esse padrão aqui. É um padrão de cenário, um padrão de mundo VUCA. Algumas pessoas conhecem essa expressão, outras não. Ele é um acrônimo criado pelo Exército Americano para descrever cenários extremamente desafiantes de guerra. E ela é formada por 4 palavras: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, mostrando que o caráter que a gente vem vivendo e vai começar a viver cada vez mais, em termos de cenários mundiais, vão ter essas características da volatilidade, ou seja, uma velocidade constante de mudança cada vez mais rápido, a instabilidade, a fluidez do ambiente, sempre surpreendendo. Era uma coisa hoje, a semana que vem é outra, daqui 3 meses é outra, e vai mudando sem você ter possibilidade de prever isto. Por isso, a incerteza também, que está relacionada a esse volume de mudanças muito grandes, numa velocidade muito grande, que vai se colocando sucessivamente e vai tornando o cenário muito incerto nas possibilidades de antecipação e de controles e de planejamentos, e que é complicado pela complexidade dos elementos que fazem parte dessa volatilidade, porque são muitos elementos mudando ao mesmo tempo
e um se interpenetrando nos outros, interagindo com os outros, criando uma complexidade muito grande, porque um muda o outro muda o outro, e essa complexidade ela vai se avolumando, tornando os cenários mais ambíguos, mais difíceis de definir, mais difíceis de prever e de decidir, porque não tem mais um certo e um errado, ou isto ou aquilo, é isto e aquilo e aquele outro, são muitas variáveis possíveis acontecendo, se interrelacionando numa velocidade gigantesca, mudando e mudando e mudando. Então, este novo cenário VUCA, esse é um novo padrão que já vinha acontecendo, essa é uma expressão que saiu do exército, do mundo militar americano e ganhou, né, o mundo, isso foi na década de 90, a partir de 2010 ela entrou no vocabulário do mundo empresarial e dos grandes órgãos, os organismos internacionais, multilaterais, enfim, grandes organizações governamentais ou não, usam esse acrônimo para expressar um mundo que deixou de ser um mundo previsível, estável, certo, linear. Ele passou a ter uma característica muito complexa, ambígua, volátil e que permite muitas respostas ao mesmo tempo. Então, você, diante desse novo cenário, que deixa o Covid é um exemplo, né? Ele é só um exemplo dessa tendência maior macro, que é esse cenário VUCA. Ele não é, se a gente pensar na sua finalização, o mundo não vai voltar ao que era antes, mas mesmo que voltasse, esse padrão do qual o Covid é um único exemplo, ele vai continuar acontecendo, independente desta pandemia específica. Não quer dizer que vai acontecer uma outra pandemia necessariamente, mas vão acontecer eventos inesperados, situações ambíguas, complexas, inesperadas, voláteis, que vão ser o padrão. Este é o novo padrão de mundo que está chegando. O Covid é só um exemplo e um acelerador disso. O outro fator que acelera esse padrão é a tecnologia. São as revoluções tecnológicas, como o Diamond coloca, e no caso, a revolução tecnológica que nós estamos sofrendo, que não tem nenhum precedente na humanidade, ela é um dos principais motores deste mundo VUCA. Então, a grande pergunta é como é que a gente se prepara para esse mundo, né? Se esse vai ser o padrão, não é um evento específico, inédito, ou a pandemia, se ela vai ser o exemplo de um padrão, acho que cabe a pergunta como é que nós nos preparamos para esse mundo. Que tipo de skills nós precisamos num mundo como esse da figura, né? Onde não tem um caminho linear. As coisas são misturadas, confusas, ambíguas, complexas, pouco estáveis, e a gente vai precisar de muitas habilidades das quais a gente tem pouca consciência, a gente usa, mas não tem muita clareza, e que são habilidades que vão para além de uma fronteira cognitiva clássica, né? De conhecimento apenas, de ordem racional, porque as habilidades de ordem racional, como raciocínio lógico e todas as que nós estamos acostumados, elas são fundamentais. Conhecimento e pensamento lógico são absolutamente imprescindíveis, mas eles não dão mais conta sozinhos deste mundo, desta natureza, com este padrão. Ele vai exigir, além dessas habilidades, outras habilidades para além da fronteira cognitiva, que são habilidades como equilíbrio, flexibilidade, ou diante de situações constantemente móveis, né? Totalmente inesperadas. Você tem que ter muito jogo de cintura. Se você for rígido, você quebra. Como a gente não está podendo ser rígido diante de uma situação como essa do Covid,
a gente tem que ter uma imensa flexibilidade de adaptar horários, maneiras de trabalhar, maneiras de se relacionar, maneiras de conseguir realizar coisas num cenário que não estava na nossa agenda, né? Nós não planejamos isso, estava fora do nosso planejamento estratégico. Nós precisamos ter uma imensa flexibilidade para lidar com a mudança que isso está impondo. Se a gente não tiver, a gente vai dançar. Então, além de flexibilidade, outra qualidade que vai exigir, outra skill que nós vamos precisar muito diante desse mundo VUCA, é a abertura ao novo. A capacidade de você se lançar de encontro ao que não estava planejado, ao que não estava dado, em direção ao desconhecido. Você ter a disponibilidade de deixar o conforto do conhecido, né? E poder se arriscar e abrir-se a algo que não estava no cenário, porque é isso que está e vai se exigir cada vez mais das pessoas. Veja bem, uma grande revolução, uma grande descoberta acontecia na humanidade de 100 em 100 anos, né, ao longo dos últimos tempos. Atualmente, ela acontece de 5 em 5 anos. É uma aceleração imensa. Na medida que acontece uma grande descoberta, acontece um monte de mudanças que se alimentam mutuamente e criam muitas situações novas, desconhecidas, em relação a essa abertura para receber esse novo, né? Você ter abertura de open mind, né? Para você conseguir absorver, lidar com esse novo e aproveitar, né, dele. Junto com ele, você tem essa grande habilidade de abertura ao novo, ela engloba habilidades como curiosidade, imaginação, criatividade, que são outras habilidades muito necessárias numa situação onde você é surpreendido pelo novo o tempo inteiro, onde o novo vai ser a norma, não vai ser a exceção. A estabilidade foi-se e vai ser cada vez menor. Por exemplo, uma criança que hoje tenha 5 anos, quando ela tiver 20 anos, ou seja, daqui 15 anos, ela vai ter passado por uma quantidade de mudanças equivalente ao que a humanidade passou nos últimos 150 anos. Nós vamos viver nos próximos 15 anos, gente, uma mudança tão gigantesca quanto nós tivemos nos últimos 150 anos. Só que vai ser em 15, não em 150, em 15. Ou seja, a nossa capacidade de se adaptar ao novo, de receber o novo e se adaptar a ele, lidar com ele, recebê-lo e ter, né, essa abertura, tem que ser imensa, porque senão nós vamos ser atropelados. O nosso amigo Einstein aqui, ele diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Ele que é um gênio, né? Um gênio da matemática, ele diz que o conhecimento é importante sim, mas a imaginação é mais, porque o conhecimento é limitado, mas a imaginação abrange o mundo, como está aqui. Ela abrange o mundo. O desconhecido é maior do que o conhecido. Nós precisamos estar abertos para ele. Ele diz também que um raciocínio lógico leva você de A para B, de B para C, enfim, e a imaginação leva você a qualquer lugar, o lugar que você quiser. Ela vai além das fronteiras do mundo racional e ela nos habilita a lidar com esse mundo que vai exigir algo além da fronteira racional, né? Essa abertura, essa capacidade de lidar com o desconhecido e vai exigir ao lado dessa grande abertura, né? Dessa flexibilidade e tudo mais, ao mesmo tempo vai exigir foco, determinação, persistência, você ter a dose de capacidade de esforço e persistência durante um longo tempo, não desistindo no meio do caminho, porque são muitas mudanças, é muita frustração, a gente vai acertar, vai errar muitas vezes diante desse desconhecido, e a gente não pode pegar e ficar frustradinho e falar assim, não brinco mais, pego a minha bola e vou embora.
Não, você vai ter que ter muita persistência, muito esforço, muita resiliência diante de cenários que mudam o tempo todo e vão exigindo uma atração cada vez maior, uma capacidade de se refazer, de se recriar o tempo todo. Além disso, você vai precisar de ter muito equilíbrio, muita estabilidade emocional para andar nessa instabilidade constante, essa volatilidade constante, que muda e muda de uma semana para outra, de um dia para a gente já dormiu analógico, acordou digital e vai ser assim daqui para frente. Cada vez mais já era assim e isso vai se intensificar cada vez mais, ou seja, vai exigir uma grande capacidade das pessoas terem um eixo, um equilíbrio emocional para poder lidar com o externo, um mundo externo extremamente instável, volátil, complexo, ambíguo, vai exigir muita e a capacidade, portanto, de não panicar, né? De não quebrar, de você se conseguir lidar com toda essa mudança, com todas essas exigências e toda essa reinvenção o tempo todo de si mesmo e do mundo, sem quebrar, sem entrar em pânico, sem se desorganizar. E isso, eu achei até bacana essa propaganda da Tag Heuer, porque eles trazem um pouco essa ideia, né, de você não quebrar diante da pressão. E eles trazem várias personalidades, diferentes esportes, diferentes áreas, onde a pessoa é colocada sob pressão e ela não quebra. Porque é diante de cenas desse tipo que a gente vai ter que viver, né? Uma pressão constante que vai nos colocar à prova, né? Prova de resistência de materiais. E para a gente poder enfrentar esse volume de mudanças, de exigências, de reinvenções, de novo o tempo todo, de situações instáveis, imprevisíveis, impensáveis, a gente vai ter que ter uma capacidade muito grande de contar com os outros, de colaboração. Porque, como a complexidade que vem aí, você não dá conta sozinho dos problemas. Você vai ter que trabalhar junto, porque senão você não dará conta deles, porque é muita complexidade, muita instabilidade e a colaboração ela é muito importante. Veja a questão do próprio Covid. Não adianta só a gente saber racionalmente que é importante lavar as mãos, é importante ficar em casa, é importante saber lidar com a doença, ter conhecimento sobre o assunto. Ao lado disso, que é extremamente importante, as informações, o conhecimento racional, é necessário que todos nós tenhamos um enorme grau de colaboração. Todos nós temos que ficar em casa. Todos nós temos que lavar as mãos. Todos nós temos que fazer certos procedimentos, porque senão não funcionará. Não funcionará. E o secretário-geral da ONU, ele fez uma colocação muito interessante, ele chama Antônio Guterres. Ele diz assim, gente, a relação entre os grandes poderes, os maiores poderes no mundo, nunca foi tão disfuncional. O Covid-19 está mostrando dramaticamente que ou nós jogamos juntos, ou nós todos podemos sucumbir, fracassar. Ou seja, ele está dando um exemplo dessa habilidade que chama colaboração, que ela é fundamental para enfrentar situações dramáticas, novas, imprevisíveis, impensáveis, e que vai ser o padrão daqui para frente. O Macron também trouxe uma colocação que eu achei muitíssimo interessante. Ele fala assim, esse período nos ensinou muito. Nos ensinou que muitas certezas e convicções foram lançadas fora e que muitas coisas que pensávamos serem impossíveis estão acontecendo. Ou seja, é um mundo de total surpresa,
Os impossíveis estão acontecendo, vão acontecer, e diante desse mundo, a gente precisa de colaboração para enfrentar juntos essa quantidade, esse volume, essa intensidade, essa magnitude dessa mudança. E para trabalhar junto, colaborar, nós vamos precisar de ter confiança, que é outra habilidade que também não é de ordem racional e que é extremamente importante, porque senão você não consegue fazer as coisas acontecerem, nem em time, nem fora de time. Precisa de muita colaboração e na confiança com o outro, e empatia, e uma série de habilidades, todas elas que eu citei até agora, são habilidades que estão para além da fronteira cognitiva, são habilidades socioemocionais. São habilidades que têm uma natureza intrapessoal, são competências intrapessoais como determinação, foco, disciplina, persistência, resiliência, não desistir diante dos obstáculos, do novo, do diferente, do inesperado, do fracasso, do erro, e, ao mesmo tempo, você ter habilidades interpessoais, que é como essa, né? De colaborar, de trabalhar em time, de ter empatia pelo outro, no caso, os idosos atualmente é um exemplo clássico disso, os mais vulneráveis, você ter essa empatia, você ter essa capacidade de colaborar para que todos possam sair bem, a consciência de que se uma pessoa, a questão da desigualdade, né? Se, na verdade, um país não está bem, ou uma pessoa não está bem, a gente não pode continuar achando que a gente pode isolar as coisas como se isso não fosse nos atingir, porque atinge, né? Como o Covid atinge. Ele não ficou na China, ele atingiu todos os países, e os mais vulneráveis são aqueles que seriam mais target desse vírus, e não adianta você se proteger num lugar e essas pessoas não terem acesso aos serviços de saúde necessários, porque senão todos seriam prejudicados e serão prejudicados. Não tem como fazer essa separação. Nós precisamos de uma colaboração mesmo internacional e intranacional para fazer frente a desafios complexos como esse, né, que nós estamos vivendo, que vai fazer parte do padrão cada vez mais daqui para frente. E aí a pergunta é, se essas habilidades todas são tão importantes, nós estamos preparando as pessoas para isso? Vamos olhar a nossa escola. Ela lembra uma sala de aula, eu estou passando aqui várias salas de aula do século XIX, elas são tipicamente salas de aula que são idênticas às nossas salas atuais. Se a gente pensar que educação nós estamos dando, que escola é essa que nós estamos dando para as crianças e jovens, não só no Brasil, no mundo, ela é uma escola voltada, que está dirigida para esse novo cenário do século XXI, ou ela continua mergulhada aqui no passado, fazendo as coisas do mesmo jeito. Olha, até a exposição é igual, todo mundo sentadinho, enfileiradinho, um atrás do outro, com a professora lá na frente, a lousa, no mesmo lugar, professor dono do conhecimento, todo mundo ouvindo, né, a professora. A situação atualmente é exatamente a mesma, não importa o país, a etnia, se é um país rico, se é um país pobre, se é a religião X ou Y, em que parte do hemisfério é. Vocês podem ver que as salas de aula no mundo são exatamente iguais a 2 séculos atrás. A escola, gente, o sistema educacional vigente no mundo hoje, ele foi criado no final do século XVIII. Portanto, ele tem 200 anos. Eu brinco que a escola é uma velha senhora que tem 200 anos e que faz a mesma coisa, do mesmo jeito, por um cliente que mudou e para um mundo que não existe mais.
Este é o padrão de educação que nós estamos dando para as novas gerações. É o que nós recebemos e que nós continuamos dando. Será que essa educação dá conta deste mundo que nós estamos falando? Que habilidades ela tem trazido e tem ensinado e desenvolvido nos alunos? São as habilidades que eles vão precisar para esse mundo VUCA, para esse mundo do século XXI e para esse mundo acelerado que nós estamos vivendo? Certamente não. E aí, o que a gente entende? Que todas essas habilidades que eu falei, dei de exemplo aqui, e muitas outras que eu nem citei, elas são muitíssimo importantes. Elas não são ensinadas na escola, mas elas passam a ser parte de um currículo imprescindível para as pessoas fazerem frente. Seja uma situação como essa da pandemia, especificamente, nós estamos vivendo, seja outras que nós vamos viver dessa mesma natureza. Vamos lembrar da menina de 5 anos, que em 15 anos, aos 20 anos, ela vai ter vivido um grau de mudança que a humanidade viveu nos últimos 150 anos e mais. Ela vai ter mais 130 anos para viver, porque as pessoas dessa idade vão viver, em média, 150 anos. Então, aos 20 anos, ela já vai ter passado por tudo que nós passamos nos últimos 150 e ainda vai ter mais 130 de mudanças para viver. Nós estamos preparando as crianças para isso? É certa, com as habilidades que a escola transmite, as habilidades convencionais, que são de ordem cognitiva, aprender a ler, escrever, calcular, pensar logicamente, se situar geograficamente, historicamente, tudo isso que a escola faz muito bem, né? No Brasil não tão bem, infelizmente, mas, enfim, nos países que desenvolvidos faz muito bem. Esse conjunto de habilidades cognitivas, ele é fundamental, ele é imprescindível, mas ele é só linha de largada, ele não é mais linha de chegada. Ele não dá conta mais desse recado. E situações como essa que nós estamos vivendo mostra exatamente o quão não dá conta. Uma criança que está em casa, ela tem que estudar em casa, aulas à distância, ela tem que ter muita persistência, ela tem que ter muita disciplina para ficar num ambiente totalmente diferente da escola e assim mesmo se colocar para aprender alguma coisa. Ela vai ter que ter muita abertura na vida dela para todas essas mudanças. Só em termos de emprego, as pessoas que são crianças hoje, elas vão ter de 12 a 14 empregos até 30 e poucos anos de idade, pelas estatísticas, pelas previsões que tem aí. Então, assim, você vai ter que ter um nível de abertura, de flexibilidade e capacidades que não estão dadas na maneira atual da escola desenvolver as crianças. Então, nós vamos precisar desenvolver esse grupo de habilidades cognitivas clássicas, mas vamos precisar ir além delas e desenvolver também essas competências intrapessoais e interpessoais ou socioemocionais de maneira geral, ou soft skills, life skills, o nome que a gente quiser dar para isso. É um outro grupo que vai para além da fronteira cognitiva e que com ela se reúne para desenvolver todas as condições necessárias para a gente poder estar preparado para esse mundo que está vindo. Isso não é só importante em termos do que vai vir, mas é importante também, a ciência nos mostra que pessoas que tiveram essas habilidades bem desenvolvidas na infância, elas têm 35% menos chance de ser preso, né, até os 40 anos. Elas têm quase 50% maior chance de terminar o ensino médio. Elas têm 50% mais chance de ganhar mais de R$3.000 por mês, depois de formadas, que são impactos econômicos, educacionais, de bem-estar social, no primeiro caso, e também sobre saúde, que eu não trouxe aqui, tem impactos gigantes sobre saúde. Essas habilidades, elas aumentam longevidade, elas diminuem índices de depressão, elas aumentam a estabilidade no emprego,
elas aumentam bem-estar social, tem um conjunto de impactos que essas habilidades têm, que são, inclusive, maiores do que as habilidades cognitivas geram nesses mesmos setores. Então, tanto pela questão do futuro, que vai precisar desse grupo de habilidades, quanto pelas próprias condições atuais, o que a ciência nos mostra é que esse grupo de habilidades ele é absolutamente crítico para as pessoas darem certo, em todas as áreas. E, num cenário VUCA, isso vai ser infinitamente mais importante. A gente está aqui vivendo, portanto, um grande impacto, né? Um impacto sanitário com o Covid, o impacto econômico decorrente da pandemia, o impacto social, um impacto de consciência, um impacto ambiental, no caso positivo. A gente está tendo um grande impacto com essa presença, com esse evento inesperado, totalmente impensável do Covid, né? Acontece, portanto, no entanto, que esta não vai ser a única onda. Novas ondas virão de mudança, muitas mais, de grande magnitude. E nós precisamos, para finalizar, decidir se nós estamos equipando as pessoas com a capacidade de surfar aqui na onda, né? E enfrentar essas muitas ondas, esse cenário que nós descrevemos aqui, com as condições necessárias para dar certo. Esse é um resumo do que eu queria falar. Emília, abro a palavra aí para você. Você sempre com a habilidade, não é a primeira vez, né, e nem será a última que eu lhe ouço, já lhe ouvi várias vezes, e você sempre trazendo essa habilidade de nos deixar refletir sobre as questões do mundo, não só sobre a educação, mas, de fato, esse impacto que nós estamos vivendo vai muito além do que a gente podia imaginar. A sensação é de que nós vamos precisar de mais verdades, mais tolerância, menos preconceito, mais empatia, mais flexibilidade, né? Emília, parabéns mais uma vez pela organização do evento, toda a comitiva de organização, aos debatedores também, Beto, aniversário, parabéns, né, por ontem. E, Viviane, nós somos todos assim admiradores de todo o trabalho que o Instituto vem fazendo. Nós temos grandes resultados aqui no Estúdio do Ceará por essa colaboração, essa cooperação com o Instituto, que nasceu lá em Sobral e vem se expandindo para todo o Estado. E a sua apresentação foi muito completa, quase não dá para a gente fazer alguns questionamentos, mas eu vou me esforçar aqui um pouco, pedindo para tu falaste, por exemplo, de toda a mudança que está tendo no mundo, a velocidade que vem ganhando essas mudanças e a intensidade que a globalização também traz a essas mudanças, né? Levando o direcionamento que a educação tem que ter para preparar os seres humanos para esse novo mundo. E nessa preparação dos soft skills, ou da flexibilidade, da adaptação, da determinação, dessas habilidades mais socioemocionais, e inclusive pessoais, né, se a gente pode colocar dessa forma, e que traz um questionamento grande sobre o modelo de educação que nós temos, que, como você muito bem colocou, no primeiro momento a educação foi criada para uma questão de repetição, quase, por causa da Revolução Industrial, se queria muito uma repetição de padrões, então quase que colocou todos os estudantes como sendo o mesmo padrão, até a nossa escola também tem os uniformes, deixando todos iguaizinhos, evitando essa questão da individualidade, né? E nesse primeiro momento, a educação ela foi construída com base no professor. E agora nós estamos passando por essas crises, vendo essa mudança no mundo, que, na minha opinião, necessita um pouco mais de atenção ao aluno, né? Ao indivíduo, às suas questões emocionais, de desenvolvimento como ser humano. Como será, na sua visão, esse modelo de ensino
focado no aluno? Ótima pergunta, Edson. Você tocou um ponto certo, que é extremamente importante, que é o fato de que o modelo de escola que a gente tem no mundo, como ele nasceu no final do século XVIII, no momento da Revolução Industrial e do Iluminismo, vocês vão se lembrar das suas aulas de história, lembram dos iluministas, século das luzes, século XVIII, ninguém faltou nessa aula, pulou, cabulou, etc. e tal. Nesse momento histórico, a gente tinha uma imensa necessidade de conhecimento, conteúdo e desenvolvimento de pensamento de ordem racional. Por quê? Porque nesse momento histórico, século XVIII, nós tínhamos acabado de vir de 1000 anos de Idade Média. Nós tivemos 10 séculos de Idade Média, né? Aí teve o Renascimento, e aí logo o último movimento para quebrar esses 1000 anos de Idade Média, de obscurantismo, de prevalência de um pensamento de ordem místico e racional, cercado de uma ignorância supersticiosa imensa que a gente vivia naquela era, uma imensa miséria do ponto de vista econômico e intelectual. As pessoas viviam numa ignorância total, completa e restrita. E viviam oprimidas de um lado pela igreja e do outro pelo Estado. E os iluministas propunham que as pessoas tinham que ser libertadas, a sociedade tinha que ser libertada desse jugo, dessa opressão, da ignorância e da opressão política, tanto da opção religiosa quanto da opção política, por e econômica também, através de um canal. Eles diziam que a saída e o caminho para a verdade e para a liberdade, ele se dava pela razão. A razão substituiu a fé nesse momento histórico da humanidade. Ela assumiu o lugar que Deus assumia até então, durante toda a Idade Média. Ela assumiu este lugar, esse posto importante, como o grande, não como o melhor caminho para a verdade. Eles diziam que a razão não era o melhor caminho para a verdade, mas era o único caminho para a verdade e para a realidade. A partir disso, os iluministas, esse movimento iluminista, ele cunhou todo o desenvolvimento do mundo de lá para cá. E uma das coisas que eles criaram para distribuir conhecimento, porque as pessoas eram muito ignorantes, era a Enciclopédia Francesa, que resumia todo o conhecimento da humanidade até aquele momento histórico. E a outra ferramenta que eles criaram para distribuir conhecimento foi uma coisa chamada escola. Foram os iluministas que criaram a escola. Foi uma ideia revolucionária, escola gratuita, laica e para todos, né, pública, para todas as pessoas, foi uma ideia inédita na humanidade. Foi um instrumento muito revolucionário que conseguiu distribuir em escala conhecimento para todo mundo no mundo, desde então. Foi um sucesso absoluto de bilheteria. O modelo de escola, ela distribuiu de fato conhecimento para todo mundo em larga escala. E disso nasceu o imenso desenvolvimento científico e tecnológico que nós temos. Foram dessas duas coisas, distribuição de conhecimento, de conteúdo, por um lado, e, por outro, desenvolvimento de pensamento de ordem racional. A razão é uma função psíquica, né? É o lado cognitivo que não era tão bem desenvolvido naquele momento, precisava ser muito desenvolvido, e a escola foi criada para isso. E ela desenvolveu essas duas coisas muito bem, com muito sucesso, e que levou esses 2 séculos de imensa revolução científica e tecnológica, de avanço incrível que a humanidade teve. Nasceu na escola, gente. Foi uma ideia maravilhosa e ele tem só alguns poréns. Como você mesmo notou, ela adota um modelo industrial, que é de você trabalhar pelo padrão médio, né? Você não tem um atendimento individualizado. Você distribui ciências, história, geografia, português, matemática, línguas, enfim, de uma maneira homogênea para todo mundo, porque você tinha uma tarefa de larga escala para fazer
e não tinha jeito de fazer isso individualizado, porque antes era tudo individualizado, era no varejo, né? Tinha um professor, um mestre, um tutor para um aluno, que era só pessoas muito de elite que tinham acesso a isso. Mas você conseguir distribuir em massa conhecimento foi uma conquista incrível e teve, porém, esse pênalti, né? Que você notou que não tem um tratamento individual. O outro pênalti é esse de que você está distribuindo função de ordem cognitiva, né? Pensamento de ordem racional, se aprender a ler, escrever, calcular, pensar logicamente, são todas funções de ordem racional. A escola nasceu para desenvolver pensamento de ordem racional nas crianças e distribuir conhecimento. Essas são as duas funções que ela nasceu, cumpriu com muito sucesso, porém, isto não é suficiente. Isso não é mais suficiente. Nunca foi, mas agora muito menos. Ao lado desse, vamos dizer assim, dessa distribuição massiva da função racional, você precisa também distribuir e desenvolver outras funções psíquicas que vão para além da fronteira cognitiva, que são funções de ordem emocional, relacional, consigo mesmo e com o outro. Essas competências socioemocionais, esse outro lado, ele é tão importante quanto racional para as pessoas darem certo. Sem ele, você não tem, você passa a ter muitas lacunas, né, em todas as áreas da vida. Eu brinco com as pessoas que são casadas, eu pergunto sempre para elas, vocês todos aí são casados? Ou pelo menos têm namoradas, namorados? Eu pergunto para vocês, o que é que mantém o seu casamento? É o seu PhD em astrofísica quântica? Ou é muita flexibilidade, muita criatividade, muita paciência, muita tolerância, muita empatia, muita persistência? Ou seja, o que mantém, gente, o casamento não são as habilidades cognitivas. É claro que você usa isso. Não estou falando que não estou tirando mérito, não, muito pelo contrário, porque as coisas não são separadas. Mas eu só queria trazer, acentuar que, na verdade, esse é um currículo oculto, que nós temos ou não temos. E as situações de vida, elas nos exigem esse currículo. E se nós não temos, nós tomamos um pênalti, seja no casamento, seja no trabalho, porque tudo que exige esforço, por exemplo, seja trabalhar, seja estudar, exige competências socioemocionais, como, por exemplo, aquelas que eu falei, persistência, determinação, abertura ao novo. São habilidades socioemocionais, senão você não aprende, ou você não vinga no seu trabalho, você não para no trabalho. Se você não for capaz de trabalhar com o outro, hoje em dia, trabalho em time é uma coisa super importante. Colaboração é uma coisa super importante. Você pode ser um gênio, você pode ser o cara mais craque racionalmente falando. Se você não conseguir trabalhar com o outro, não vai dar certo, você não vai parar. Então, este tipo de habilidades, ela não fazia parte do DNA da escola, quando ela foi criada no século XVIII. Porém, hoje, ele passa a ser muito imprescindível. Então, a escola precisa incluir esse novo grupo de habilidades ao lado das convencionais que ela já desenvolve. E é isso que hoje a Base Nacional Curricular Comum incluiu, né? O Instituto trabalhou muito para que isso pudesse acontecer. O Mozart foi uma pessoa muito importante nesse processo, no sentido de a nossa educação, gente, não só no Brasil, mas no mundo, ela ser mais plena, ela ser mais completa, ela não se dirigir a apenas uma parte do ser humano, que é isto aqui. Tem isto aqui, né? O Aristóteles dizia que educar a mente e não educar o coração não é educação. Se a gente, por exemplo, vai fugir de um leão e a gente não desenvolveu grupos musculares na perna, o que vai acontecer? Você vai fugir do leão? Não vai. A hora que você precisar recrutar o músculo não está lá, ele não vai responder e você não vai correr. Esse grupo de habilidades é mais ou menos isso. Você precisa desenvolver esse grupo de habilidades como você desenvolve o grupo cognitivo. Por exemplo, a alfabetização. Você desenvolve essa habilidade. E ninguém nasce com ela, né? Então, são dois grupos diferentes, que são ambos necessários, e que no século XVIII a gente focou num.
E agora, depois de 200 anos, nós precisamos incluir esse outro novo grupo, para que a gente possa formar as pessoas de maneira mais plena. E aí, no caso da individualização, que você mencionou, para terminar, hoje nós temos algo que nós não tínhamos, né, há 200 anos atrás, que é a ajuda da tecnologia, que vai facilitar esse processo de individualização. A tecnologia, gente, ela não é uma panaceia para todos os males. Ela não vai resolver o problema da educação sozinha. Isso é um mito que muitas vezes as pessoas acreditam. Trazer a escola do século XIX para o século XXI passa por incluir tecnologia, mas não se resume só a isso. Você precisa incluir o que você vai fazer, o que você vai desenvolver com essa tecnologia, né? Seja no plano individual, seja no plano coletivo de aula. Porque se você não souber para onde você vai, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo, a inteligência artificial que for. Você precisa saber para onde você tem que ir, o que é que você precisa desenvolver. E você precisa desenvolver pessoas mais plenas, mais inteiras, menos pedaço, porque é isso que o mundo vai precisar, vai requerer a gente por inteiro, como o Covid está exatamente requerendo. As pessoas por inteiro, como a Emília disse no começo, se a gente não tem isso, agora a gente descobre quem é que estava com a sunga e quem é que não estava. Quem é que estava com o currículo oculto de tolerância, de empatia, de colaboração, de persistência, de respeito, de tudo isso, ou não, né? Não tem como esconder mais. E fico feliz de poder escutar a Viviane. Ela é impressionante. A minha mulher lhe conhece, Viviane. Ela é da Fundação Batistuta, tinha muita amiga e faz parte do planejamento estratégico de algumas instituições que você também colabora aqui em Fortaleza. Então, para mim é uma honra estar nesse painel com você, lhe escutar, aprender, ver a sua desenvoltura, o seu conhecimento, muito me satisfaz. Como também ficar ao lado do Mozart, uma das grandes autoridades desses meus companheiros, e você, Emília, sempre a motivadora dessa transformação. Eu acho que esse momento de pandemia, como a Viviane colocou, que você está sendo motivada para poder criar esse ambiente de transformação das nossas cabeças, inclusive. E eu fico observando, eu sou totalmente leigo no assunto, mas me chama a atenção alguns detalhes sobre duas coisas que me chamam muita atenção. É esse ambiente que nós temos hoje de ensino à distância, que eu fico, às vezes, questionando quanto à qualidade do conteúdo que está sendo gerado para passar isso para frente. E, ao comentar isso ontem, eu sempre vejo o jovem, sempre o meu olhar, sempre o jovem, como é que ele está sendo alcançado com esse conteúdo. Isso fica muito mais preocupante, porque vejo que o Brasil está se distanciando tanto das comunidades internacionais, das universidades, porque os jovens não chegam na universidade aqui no Brasil habilitados para poder aprender, ter acesso a essas novas tecnologias, porque estão empobrecidos na parte cognitiva mesmo, não foi dado a oportunidade para ele. E vejo que os professores desse século XIX, eles continuam até agora o século XXI, como a Viviane falou, que estão exatamente na interface do passado da escola antiga, carteirinha atrás do outro, um quadro verde na frente, e essa necessidade premente de se mudar, com acesso às plataformas modernas, do Google, do YouTube, com todo um aparato disponível de novas tecnologias, e nascendo também já crianças superdotadas, com uma habilidade muito grande no manejo dos equipamentos tecnológicos. Então, como fica essa relação de conflito entre o jovem estudante e o professor que está resistindo em não mudar? Primeiro que ele não sabe aprender mais, ele tem acesso à tecnologia, mas ele não compreende, não aprende mais. Então, essas são as minhas preocupações, porque a gente fala na geração 4.0 e fico vendo que o Brasil ainda não terminou o seu ciclo de 3.0. Então, nós
a coisa está ficando para trás, o brasileiro está ficando para trás, né? Então, são essas questões que eu queria colocar, e como transformar o ensino médio, Mozart, em tempo integral. Porque, ao transformar o ensino médio em tempo integral, você estaria tirando toda essa criançada que está se corrompendo com os maus hábitos da rua, com a violência, com a droga, com os pais desempregados, onde o governo poderia entrar de forma maciça e entregar para o aluno o tempo integral, onde de manhã ele teria uma grade curricular autorizada pelo MEC, na parte da tarde teria os seus laboratórios, chegando no final do ciclo do antigo científico dos 3 anos, ele teria a opção de sair um técnico industrial, iria direto para a fábrica, ou fazer o seu vestibular para poder cursar a sua universidade. Então, são essas reflexões pequenas, miúdas, o Mozart, que eu queria colocar para você, principalmente quando você fala muito sobre o problema da universidade, e eu me preocupo com a formação, o jovem chegar preparado para poder assimilar essas informações novas e contemporâneas. Mozart, eu queria sugerir que o Lauro fizesse também a pergunta para juntar as duas, depois, na sequência, o Deusmar também me parece que tem uma pergunta, e a Milene para a Viviane, para a gente aproveitar que nós temos meia hora e temos várias colocações do nosso público, tá certo? Então, Lauro, por favor. Primeiro, parabéns, Emília, mais uma vez, por juntar duas personalidades de alto nível, preocupados com a educação, formuladores, e esse é um tema que nós, empresários aqui, todos que estão aqui, também têm atividade através das suas fundações na área educacional, de uma forma ou de outra. Quer dizer, eu basicamente acho que o grande problema do Brasil nasce com a falta de educação do nosso povo. Quer dizer, nós estamos perdendo o trem do desenvolvimento com os países da Ásia. Eu cito o caso da Coreia do Sul, que a partir de 1950, após aquela guerra que separaram as duas Coreias, o general Park investiu violentamente durante 30 anos em educação. A Coreia hoje é uma das grandes nações desenvolvidas do mundo, com renda per capita altíssima. E nós continuamos indo para trás. Quer dizer, esse coronavírus, as orientações dadas pelo governo, pelos governadores, para as pessoas ficarem em casa, etc., falta ao nosso povo educação para seguir as orientações solicitadas, não foram impostas. Está todo mundo na rua, está todo mundo bebendo cerveja na esquina. Quer dizer, essa educação básica, Mozart, me preocupa mais do que a lá de cima. E hoje, nós que somos empresários, nos preocupamos como os nossos futuros trabalhadores ou colaboradores nas nossas empresas vão ser preparados para assumir funções que hoje não existem. O momento que nós vivemos está mostrando que a forma de trabalho muda radicalmente. Todos nós, nas nossas empresas, nos nossos negócios, vamos ter que mudar a forma de trabalhar. E, infelizmente, as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho vão carecer dessa orientação. Eu concordo muito com a Viviane quando ela diz que o ensino decoreba morreu. As crianças hoje não querem mais, não precisam decorar mais nada. Isso já está tudo formatado no celular, qualquer informação você tem acesso. Nós temos que estimular a criatividade, curiosidade, e o exemplo dos grandes desenvolvedores tecnológicos está aí. Steve Jobs não terminou a universidade, o Zuckerberg não terminou a universidade e criaram duas das mais valiosas empresas do mundo. Então, como mudar essa forma de ensino e como transformar esse ensino realmente importante no nosso país? Mozart, é com você. Tá. Bom, eu vou começar com a questão. Beto colocou duas questões na sua essência, Beto. Me corrija se eu estiver enganado.
A primeira, a questão do ensino à distância. Ah, eu dei muitas palestras ao longo da minha vida, falando sobre a sala de aula do século XXI. Eu estava vendo, foi várias, em vários lugares do Brasil. De repente, foi que a gente descobriu que não existe uma sala de aula do século XXI. Na verdade, existem várias salas de aula. O que eu entendo é que agora se abriu, né, outras possibilidades, se descortinou, né, possibilidades de aprendizagens que vão além daquele modelo tradicional. Eu entendo que o grande erro do Brasil é que as pessoas fazem o EAD. Eu estudei um pouco sobre EAD no modelo inglês da Open University. Beto, a gente forma o pessoal para o EAD e produz o material para o EAD simplesmente fazendo uma meia-sola da formação presencial, que já é ruim. Então, a gente precisa preparar os professores para um outro modelo de ensino. E um ensino mediado por tecnologias, não vai ser só uma. O grande problema é que a gente tem um espectro muito desigual e ruim na oferta do EAD no Brasil. Mas não é só no EAD. Porque se fosse o presencial, como a gente tem hoje em toda a educação básica, nós não acabaríamos o terceiro ano do ensino médio, de cada 100 alunos que concluem, só 9 aprenderam o que seria esperado em matemática, incluindo escolas públicas e particulares. E ao ensino presencial. Eu aprendi na minha vida que um professor bem formado e um material didático atrelado a essa formação, dialogando com essa formação, faz toda a diferença. E mais, não vai ser só aquele modelo da aula presencial, da aula não presencial, atividades remotas. Não, o que a gente viu é que existe um universo maior de ferramentas que nós podemos, naturalmente, utilizar na formação de pessoas. O que nós não fazemos corretamente é a gente faz uma meia-sola, desculpe o termo, horrorosa, para o EAD, não tem um controle de qualidade da oferta e a maioria das instituições que estão oferecendo o EAD está pensando no ticket aluno, que o presencial custa R$ 750 a R$ 780 por mês, tirando medicina. Enquanto que o ticket aluno do EAD é 250, 220. Então, nesse ambiente econômico, e com a perda do FIES, muita gente correu para o EAD para salvar a instituição, mas sem se preocupar com a qualidade. Então, eu acho que hoje vamos ter várias salas de aula no século XXI, inclusive aquelas mediadas por tecnologia. O ensino médio em tempo integral. Eu tive uma felicidade muito grande na minha vida. No Brasil, que eu conheço, do ponto de vista presencial, tem 2 modelos muito bem-sucedidos. Aquele que nós começamos em Pernambuco, quando eu fui secretário, e depois o que eu tive a oportunidade também de acompanhar pelo Instituto Ayrton Senna, que começou lá no Rio de Janeiro e agora também está em Santa Catarina. Foi levado para Santa Catarina. São os 2 modelos de tempo integral. Entretanto, Beto, tempo integral é uma coisa. Tem que ser tempo integral com educação integral. Porque você botar o jovem numa escola chata em tempo integral é um castigo. Hoje, no Brasil, de cada minuto, um jovem deixa o ensino médio no Brasil. São 550 mil que saem do ensino médio. Fazendo as contas, 365 dias, transformando para minutos, você vai ver que é um minuto cada aluno deixa o ensino médio. Então, no meu entendimento, o Brasil já sabe o caminho para o ensino médio de tempo integral, mas com educação integral. Aí é uma escola com significado e dialoga com um projeto de vida do jovem. No que foi colocado por Lauro, né?
Lauro, a questão você falou da Coreia, dos investimentos. O Brasil fez investimentos, não fez ainda nas necessidades que, eventualmente, o país precisaria ter para ficar comparável a países desenvolvidos. Mas o Brasil, de 2000 para 2015, triplicou o ticket aluno anual. Em 2000, era R$ 2.100 por aluno ano que o Brasil gastava. Hoje, o Brasil está gastando R$ 6.300. Nos anos iniciais, o Brasil vem melhorando regularmente e vai alcançar as metas previstas em 2024, no Plano Nacional de Educação. Por outro lado, nos anos finais e no ensino médio, o país está literalmente estagnado, principalmente no ensino médio, desde 1999. Então, a gente tem que botar dinheiro em coisas que funcionam, não é? Trabalhar com base em evidências. Isso é uma coisa que eu já tinha muito na minha concepção como pesquisador, cientista, mas que se ampliou muito depois que eu fui trabalhar com Viviane e lá no Instituto. Então, botar dinheiro somente em coisas que não tenham resultados com base em evidência, a gente tem que acabar com isso no país. Porque não é só botar mais dinheiro, é melhorar o uso desse dinheiro com melhor gestão e professor mais bem formado. Isso o Brasil tem que fazer. Então, essa questão do investimento, o Brasil ainda precisa evoluir, mas precisa antes corrigir o que está aí. Né? E a outra coisa que você colocou é formar pessoas para o mundo do trabalho no modelo que nós estamos formando. Esqueça, o desemprego vai aumentar substancialmente. Em 2018, 15 grandes companhias, como a Starbucks, Bank of America, Google, várias grandes empresas, não só de tecnologia, deixaram de contratar pessoas. Foi um texto de 2018 muito interessante. E antes eles contratavam pelo diploma, e hoje eles jogaram fora o diploma em algumas das posições nessas companhias, e que antes era exigido o diploma de ensino superior. Então, as companhias já estão vendo o seguinte, as companhias, que só o diploma é ponto de partida. Se o aluno não desenvolver essas competências requeridas para o século XXI, ou apenas ele estiver preparado para fazer questões rotineiras, repetitivas, logo, logo vão ser substituídos por robôs. Mas aqueles jovens que foram bem preparados e que desenvolveram competências como a criatividade, pensamento crítico, abertura ao novo, esses serão fundamentais para qualquer companhia. E as companhias estão contratando, são esses jovens que estão fazendo a diferença, porque pensam fora da caixa. Para terminar, quando eu era pró-reitor de graduação da UFPE, eu fiz um estudo de evasão e mostrou que o curso de Ciências da Computação, que junto com Medicina, são os dois cursos de maior demanda. O Ciências da Computação tinha uma evasão de 20%. Eu primeiro achei que eu estava com o número errado. Não estava certo. Aí eu fui à coordenação do curso. Sabe o que ela me disse? Ela disse, olha, Mozart, quando chega no terceiro ano, as companhias estrangeiras, e olha que não tinha celular, não tinha tudo isso que a gente tem hoje, marcavam entrevistas com os alunos lá das Ciências da Computação, lá do Silvio Meira, da turma toda do Porto Digital, e levavam os meninos para fora, porque eles já sabiam que aqueles jovens, independente do diploma, já tinham as competências necessárias e bem desenvolvidas para exercer essas atividades estratégicas nessas companhias. Então, eu acho que esse é um mundo que, claro, eu concordo com você, Lauro, a prioridade deve ser a educação básica, sim. Agora, se o ensino superior, se a universidade não mudar, eu acho que a gente vai ter muitas dificuldades para fazer a mudança de qualidade na educação básica. Muito bem.
Viviane, Mozart nosso é pernambucano, mas conterrâneo de coração dos cearenses, né? Muito importante as suas colocações. E, Viviane, você falou em flexibilidade. Eu tenho 7 anos de namoro, com mais 49 de casamento, 56 com a mesma mulher. Então, eu entendo dessa história de flexibilidade. E agora, no coronavírus, já estou contando para ela até o que eu não devia contar. Já não tem mais assunto. Está perigoso o meu relacionamento aqui. Mas a gente vai superar. Toda vez que a gente sai de uma live dessa, a gente sai convencido de que o mundo vai ser mais solidário. E aí a Milene, o Beto, o Mauro, o Edson, o Lauro, né, os meus companheiros aqui de debate, pediram para eu fazer uma abordagem que continua sendo da educação, mas não é exatamente a educação. Então, nós sabemos que nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, existe uma cultura de doação, né? de filantropia, talvez por uma formação religiosa, talvez por um sentimento de devolver à sociedade aquilo que o empresário obteve com essa sociedade, né? Eles estejam dispostos. Mas, no Brasil, a ideia, salvo raríssimas exceções, não é bem assim. Nós não estamos muito afeitos a fazer doações. Não foi criado esse sentimento de devolver, de dar o retorno. Se você é bem-sucedido, foi a sociedade que promoveu esse sucesso, né? Então, existe, claro, existem instituições, os católicos, aí, os cristãos católicos e evangélicos, mas que arrecadam muito, mas eu não considero isso aí doação. Eu acho, sobre livre e espontânea pressão, eles mantêm sistema de comunicação, rádios, televisões, né? Tem até aquela frase que diz pequenas igrejas, grandes negócios, né? Então, então funciona muito bem essa história. Viviane, considerando que o Brasil está entre as 10 maiores economias, considerando que entre os 100 maiores bilionários do mundo tem vários brasileiros, como se explica que o Brasil esteja lá perto da centésima em termos de país, em termos de doação? É meio incompreensível, né? Eu conheço o trabalho do Instituto Sena, Ayrton Senna, eu sei da ONG que você administra muito bem conceituada, faz um trabalho maravilhoso, mudando a realidade de muitas crianças, mudando a realidade do Brasil há 25 anos. Conheço, sei que é importante. E lhe faço uma pergunta: como você define a cultura de doações no Brasil, comparando com os outros países? E, se possível, qual é o perfil do doador brasileiro? Ou, como disse, né, se você acredita que vamos educar a mente e o coração para uma cultura de doação, como diz o Albert Einstein. O que você me fala sobre isso? Milene, você já faz a sua pergunta também, por favor? Nós temos ainda mais 19 minutos. Vamos. E aí tem as perguntas do público depois. Nós não estamos lhe ouvindo. Não, agora você tirou. Pode falar? Não estamos lhe ouvindo. Eu vou fazendo aqui, então, mais duas perguntas. Enquanto a Milene tenta com o áudio. Da Camila Benevides. Ela pergunta como os governos podem contribuir e conscientizar as famílias sobre a importância da primeira infância. E se as empresas também têm algo a fazer, e os órgãos e instituições de educação, como devem ser provocados e exigidos nesse aspecto. Ela também comentou aqui, que eu esqueci de mencionar, que às vezes nem os pais possuem essas habilidades, então, onde nós poderíamos começar? E a Beatriz Fiuza, ela pergunta também se... deixa eu ver aqui. A Bia aqui. Se você poderia citar exemplos de escolas ou sistemas que adotam esses modelos mais atuais de educação, no caso, modelos que integrem habilidades socioemocionais e conhecimento cognitivo. Milene, você consegue agora?
Eu acredito que sim. Estão me ouvindo? Ótimo, pronto. Sim. Agradeço aí a participação, né, de poder estar aqui hoje aí com o Mozart, com a Viviane, e aqui sendo bem sucinta, né, Viviane, eu queria fazer uma reflexão aqui com você em relação ao mundo empresarial, né, às organizações. Hoje muita formação, né, muita educação acontece dentro das empresas. E você colocou um termo aí muito interessante, o currículo oculto. Às vezes selecionamos por competências, selecionamos por valores, né? E agora a gente veio aí, você suscitou esse ponto muito interessante desse currículo oculto, do que necessita agora para esse novo momento, porque as empresas estão se reinventando e tudo que a gente está vendo aí acontecendo. Então, qual é esse desafio que hoje a gente tem nas organizações empresariais, né, desse papel educador? Porque nós vamos ter aí um outro momento, não é mais o técnico, a formação das pessoas ela vai buscar mais uma formação cidadã e dentro de novos skills, né? Então, como você vê esse desafio que as empresas têm a partir desse momento aí, quando nós retornarmos de uma forma efetiva e integral? Uhum. Eu vou pela ordem, então, que vieram as perguntas, né? Sobre a questão do Deusmar, da questão do perfil do doador, né, brasileiro, e se tem futuro, se vai ter jeito de mudar esse perfil. Deusmar, de fato você tocou num ponto super importante e que faz parte do traço cultural do nosso país, né? Existe uma fraca cultura de doação no Brasil, uma fraca cultura de compromisso, né, com o bem comum no Brasil, com o bem coletivo, com questões coletivas. Por que que isso acontece diferentemente dos Estados Unidos? Porque tem um fato histórico que eu acho que explica esse fenômeno. Primeiro, nós confundimos público com governamental. A gente acha que tudo que é público, por exemplo, educação, saúde, segurança, equidade, tudo isso é problema do governo, é do ministro da Educação, do secretário da Saúde, enfim, é sempre de um ente governamental. Por quê? Porque a gente entende que público e governamental são a mesma coisa, a gente colou, mas as palavras são diferentes. Público inclui o governamental, mas vai além do governamental. E para a gente resolver questões públicas, coletivas, nós vamos precisar de um esforço público, coletivo, que inclui o governo, mas vai além dele. É um esforço de todos nós. Ou seja, frente a uma ética de desresponsabilização, que é uma ética muito presente no Brasil, social, nós precisamos ter uma ética de corresponsabilização, né, pelo bem comum, que não é substituir o Estado, porque também às vezes as pessoas caem do outro lado do burro. Eu vou fazer, já que o Estado não faz, eu vou fazer. Aí eu crio, por exemplo, a minha escola particular, que eu vou dar a melhor educação e crio uma escolinha lá. Muito legal, acho super bacana. Porém, quase 90% das crianças do país estão na escola pública. Se a gente quer mudar a qualidade da escola pública, é em direção à escola pública que a gente precisa se dirigir, entendeu? Então, a gente vai precisar resolver problemas públicos de maneira corresponsável, se juntar com, né, os outros diferentes poderes, sociedade civil, sociedade privada e sociedade governamental, os três tipos de atores, se juntar para resolver dar conta de um desafio público. E aí, então, da onde vem essa desresponsabilização que a gente faz? A gente sempre terceiriza para o governo essas coisas e fala assim, eu trabalho, eu pago meus impostos, o resto é governo, é responsabilidade do governo. Foi sempre essa lógica que a gente agiu no Brasil, de desresponsabilização e terceirização. De onde veio isso? Isso veio do nosso próprio processo de colonização, porque quem chegou aqui, Deusmar,
foi o Estado português. Foram duas instituições, o Estado português, a coroa portuguesa, e a Igreja. E em torno do Estado se criou um arremedo de sociedade civil que era sempre um satélite desse Estado. O Estado sempre foi muito forte no Brasil, inclusive nas épocas de ditadura, de Vargas, militar depois, o Estado é muito poderoso no Brasil. E a gente, como sociedade, é muito um reboque desse Estado tão poderoso. Nós, diferentemente dos Estados Unidos, fomos colonizados desta forma. Já os Estados Unidos, quem foi para colonizar os Estados Unidos foram pessoas que estavam fugindo do Estado. Não chegou o Estado inglês, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem chegou foram cidadãos, que inclusive estavam fugindo do Estado inglês e foram lá construir um país. E eles tiveram toda uma lógica de construção coletiva, corresponsabilização pelo país. Você tem uma cultura diferente, já de saída, onde você se sente corresponsável pelo país. Você não atribui tudo ao governo e joga tudo no colo do governo, o bem, o mal e tudo mais. E você não se sente um impotente diante desse Estado, como nós nos sentimos. E isto é que precisa mudar. Enquanto a gente colar a palavra público com governamental na nossa cabeça e continuar terceirizando para o Estado essas questões públicas, como, por exemplo, educação, e acho que isso é o problema do Estado, nós não vamos sair dessa situação. Nós não vamos sair, porque o fato é que o país é nosso, não é do governo, gente. O país é nosso. E se nós não nos sentirmos corresponsáveis pelo destino do país, o que vai ser? Entendeu? É um outro conceito de cidadania muito mais avançado que a gente precisa ter e que o pessoal na Inglaterra trouxe uma versão muito inteligente disso, quando mudou o sistema da realeza para parlamentarismo, uma das figuras lá que era contra o parlamentarismo, ele puxava pelo lado da realeza, de manter a monarquia, ele disse lá no parlamento que a grande tarefa, quando se adotou o sufrágio, né, universal, o voto e tal como sistema, ele disse que dali para frente a grande tarefa da Inglaterra era educar o seu soberano. E educar o soberano não era mais o príncipe, a rainha, nem nada. Era o povo, que dali para frente ia passar a governar o país, bem ou mal, através do voto. E ai do país que não educasse bem o seu soberano. Então, lá ele trouxe um conceito muito avançado de cidadania, que é mais do que ser portador de direitos. Ele também é um portador do futuro, ele é um portador do dever de destinar o país. É o que a gente chama de cidadão soberano. Nós, brasileiros, não nos sentimos cidadãos soberanos. Nós não nos sentimos responsáveis pelo destino do país. A gente só reclama, briga, questiona, faz um monte de coisas em WhatsApp, mas ir lá e ajudar a dar certo, nós não fazemos. E isso se reflete também no dinheiro, no compromisso financeiro de fazer a ajuda. A gente tem realmente, como você disse, um gap do setor privado em relação a esse compromisso, porque sempre existe essa terceirização. Quando eu comecei há 25 anos atrás, era muito pior, Deusmar. Hoje, já teve um avanço bem razoável em relação ao que era. Acho que o próprio exemplo do Instituto acabou mobilizando muito essa consciência nas pessoas de que nós somos corresponsáveis, que nós podemos fazer, sim, as coisas melhorarem e que a gente tem poder para isso, a gente não precisa continuar impotente assistindo só o estrago. E investimento mesmo, porque a gente investe os royalties de imagem, né, do Ayrton, do Seninha, a gente vem investindo historicamente na área de educação, além de receber as doações das empresas que querem ajudar o país, em vez de ficar criando uma novidade que não sabem fazer, elas juntam forças com o Instituto para fazer direito, fazer melhor, resolver o problema, como aconteceu aí no Ceará. A gente tem um trabalho aí desde 97 com o Estado,
que é incrível, um Estado super responsável, comprometido, onde a gente disponibilizou conhecimento com base em evidência, como o Mozart colocou, desde a alfabetização até agora a questão de socioemocional, que a gente estava falando antes, essa educação plena, isso tudo está sendo disponibilizado para o Estado, esse conhecimento de ponta, baseado em ciência, no melhor da ciência, de como é que você desenvolve criança da maneira completa, e tudo isso está sendo disponibilizado com recursos privados, porque a gente não recebe recurso público. São recursos privados que vêm, seja da família, seja de empresários como vocês, que têm esse sentimento de corresponsabilidade. E coloca a mão no bolso para ajudar o país a dar certo. Porque não dá para dar certo num país que não dá certo. Todos têm um pênalti. A questão da formação das empresas, que foi mencionada pela Milene, é um desastre, porque as pessoas chegam despreparadas para trabalhar nas empresas, do ponto de vista cognitivo, inclusive. E as empresas no Brasil têm que fazer muita capacitação e recapacitação para tornar essas pessoas minimamente capazes de operar. Isso no plano cognitivo, que é só linha de largada. Agora, você vai ter que ter isso e mais outras coisas. Então, gente, se nós que temos consciência não fizermos alguma coisa, vai ser difícil. E aí eu te digo, tem esperança? Eu digo, Deusmar, que tem. Sabe por quê? Eu tinha um professor na faculdade, eu sou psicóloga, né? Trabalhei 20 anos como terapeuta. Ele dizia o seguinte, consciência vem de duas formas. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Mas que ela vem. E o que nós estamos vivendo hoje é bem isso. Com o Covid, a gente está obrigado a ter consciência de certas coisas. A gente está apanhando para poder olhar e falar assim, cara, estamos errando aí a lição, né? Estamos pisando na bola com a natureza, com a equidade e tantas outras coisitas mais que eu nem vou mencionar. Então, consciência, gente, a questão de segurança, de violência no Brasil. A gente não investe em educação, essas pessoas vão sair despreparadas para trabalhar, despreparadas para viver e despreparadas para votar. Quanto que custou para o país a gente ter colocado no poder uma quadrilha que saqueou o país e que roubou, né? Que quase quebrou uma empresa do porto da Petrobras, levou a 12 milhões de desempregados. Isto é muito grave. Então, quando a gente não investe em educação, a gente vai ter preços a pagar. E os preços vão ser os pênaltis que vão, talvez, abrir os nossos olhos, dizendo assim, gente, vamos pagar a conta na hora certa, no lugar certo, porque a conta depois é muito mais séria, grande e quase irreversível. Então, diria isso, que a gente precisa, sim, avançar nesse quesito. Em relação à primeira infância, você pode e deve começar a desenvolver essas competências todas na criança desde a primeira infância, mas não deve se reduzir a elas, a primeira infância. Essas competências socioemocionais, elas são maleáveis e se desenvolvem durante toda a segunda infância e a juventude. Então, a gente tem que fazer esse pacote completo, desenvolver a criança de maneira completa, tanto na primeira infância, quanto na segunda e na adolescência, na juventude. Com relação às escolas exemplares, né, onde essas coisas acontecem, eu comentei, inclusive, que aí no Ceará a gente já está desenvolvendo esse tipo de formação junto com o governo do estado e também com o governo de Fortaleza, no nível municipal, e no nível municipal também de Sobral. Ou seja, essa educação plena, integral, com desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, ela está sendo desenvolvida no estado do Ceará, tanto no nível estadual quanto no municipal, e que a gente acredita que vai dar muito certo, está dando já muito certo e dará muito certo. E vários outros estados, como São Paulo também, são mais de 3 milhões de alunos que vão ter acesso, estão tendo, enfim, quando tiver tudo funcionando a isso. Enfim, tem muitos estados, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina, como o Mozart mencionou, enfim, vários lugares no Brasil que já estão adotando esse modelo avançado de educação. Por último, a questão do currículo oculto, que a Milene colocou, e que, de fato, chega nas empresas e bate na porta. Como o pessoal de RH diz, as pessoas são contratadas pelas competências cognitivas, técnicas, mas elas são demitidas pelas atitudinais, pelas posturas, ou seja, pelo grupo de socioemocional. É a pessoa que é muito técnica, muito capaz tecnicamente, mas não sabe trabalhar em time, ou fica perturbando o colega. São coisas que a gente, ou não tem persistência, desiste diante do menor fracasso. Isso é muito comum agora nas novas gerações, né? Essas gerações X, Y, Z, tantas letrinhas que estão inventando, as pessoas têm pouquíssima capacidade de resistir à frustração. Elas já querem chegar na empresa e saberem em 3 meses se elas já vão poder ser presidente da empresa. Elas não entenderam, como na nossa geração, que para chegar em algum lugar você tem que ralar muito, ter muita disciplina, muita persistência, se esforçar muito, né, Deusmar? Você não construiu a rede que você construiu sentado aí na sua cadeira e frustradinho porque o negócio deu errado na primeira, ou na segunda, ou terceira vez. Ao contrário, você teve foco, persistência, disciplina, suou a camisa. Isso serve para o empresário dar certo, serve para um piloto aqui dar certo. Ele não ganhou corrida sentado assim magicamente, como se caísse um raio na cabeça dele. Tinha que ter muita persistência, disciplina, foco, determinação para fazer o que ele fez. E isso serve para qualquer pessoa para viver, especialmente no mundo que está vindo, gente. Esse currículo é fundamental. E isso não está sendo preparado pelas escolas e vai bater na empresa, porque chega lá um monte de gente com um monte de buraco nesse currículo oculto, a hora que você precisa, como líder de uma equipe ou como liderado, acionar essas ferramentas, esses skills, cara, não tem, o músculo não está lá presente. Então, precisa desenvolver. Tudo isso, gente, é desenvolvível. É igual musculação. Você tem que desenvolver. O músculo, não adianta você querer ensinar ele dando uma aula para ele. Você tem que ir lá exercitar. Essas competências têm que ser desenvolvidas através da prática, seja na escola, seja no trabalho. Viviane, Mozart, nós aqui do LIDE Ceará, nós agradecemos bastante o dispêndio de tempo aqui conosco, dividir as experiências, o conhecimento. Foi muito elucidativo em diversos aspectos. Estou muito otimista com todas as parcerias que o Instituto tem aqui no nosso estado e otimista também com o futuro que isso pode trazer para o nosso povo. Agradeço muito a dedicação que vocês têm ao nosso estado. Vivi, por favor. Edson, eu que agradeço. E, na verdade, eu é que tenho um grande orgulho de poder fazer parte da história aí do Ceará, porque vocês têm sido exemplares mesmo. O estado de Ceará está dando show. E isso a gente fala com gosto, com orgulho, né, Mozart? Onde a gente vai, a gente fala, porque é verdade, né? E eu sou muito transparente, né? Como vocês já viram, eu falo o que eu penso, né? Às vezes não agrada, né? Mas é a minha maneira de ser. E eu acho que o Ceará, ele tem uma visão muito estratégica. Ele, há 25 anos atrás, quando a gente começou com o Instituto, Sobral foi o primeiro município que a gente atendeu, entre outros 15 municípios. Ele era o município que tinha maior índice de defasagem e idade série do país. 97% das crianças eram atrasadas, no mínimo 2 anos. E ele resolveu o problema, né? E resolveu, né? Com o conhecimento que a gente compartilhou, que a gente foi construindo juntos. Sobral, de último lugar, né? Ele foi lá para o pódio. Hoje é o município com maior IDEB do país. Fez a lição. Isso é compromisso, isso é seriedade, isso é constância, é disciplina, é responsabilidade, é ética, é exemplo, né, para o país. E a continuidade política foi muito importante nesse sentido, porque manteve o know-how,
o conhecimento, né, de ponta disponível durante todo esse tempo e aplicando e crescendo, né? Crescendo esses resultados como aconteceu. E o mesmo aconteceu com o Ceará, né? Como Estado, está dando exemplo, está sendo citado como exemplo de políticas como a de alfabetização, por exemplo, que é fundamental para a gente poder desenvolver a criança, porque se ela sequer está alfabetizada, que outras coisas ela vai poder aprender? Então, gente, eu tenho um orgulho muito grande, aceitei esse convite com muito prazer. Emília, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que vocês um compromisso, um interesse típico do estado do Ceará, e eu só tenho a parabenizar vocês todos, o líder, né, que vocês fazem parte, vocês como empresários aí que estão dando muito certo, né, em todas as partes do país, né, Deusmar? E como exemplo de educação. É realmente incrível, admirável, vocês estão muito de parabéns. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada, Mozart. Eu vou deixar aqui uma frase que você citou. Ou nós jogamos juntos ou nós podemos sucumbir. Então, vamos juntos nessa. Vamos apoiar o nosso Estado, apoiar o nosso país, os brasileiros e os brasileirinhos que precisam tanto da gente. Muito obrigada mais uma vez e boa tarde a todos. Tudo de bom.